Fala, caro reparador, quem fala aqui é Charles da Hora Importadora, sua peça de transmissão automática, e com grande privilégio, é um prazer enorme chamar para vocês aqui, ó, Alexandre da GT. Seja bem-vindo! Obrigado, Charles. Alexandre, eu gostaria que, para aqueles que não te conhecem, que são muitos pouco, né? Acredito que é uma gama bem pequena, você se apresentasse, contasse um pouquinho quem é o Alexandre de lá de trás e quem é o Alexandre hoje. Porque todo mundo hoje conhece como, esse cara é o cara fera, é o cara da cabeça, é o cara inteligente, né? Você tem Dizem, né? Não sei se é verdade isso, né? Não. E eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, contasse um pouquinho da sua história. Tá certo. Falasse um pouquinho pra gente aí. Então, na verdade, assim, trabalho com transmissão já há alguns anos, né? Mas antes da transmissão eu vim da eletrônica, né? A minha carreira começou na eletrônica. Comecei aprendendo eletrônica, TV, som, essas coisas. E depois a área automotiva entrou na minha vida, né? Entrou na minha vida, eu comecei a estudar a área automotiva, gostei muito. Aí acabei abandonando naquela época a área eletrônica que estava... Isso foi na década de... Eu comecei com eletrônica, na verdade, na década de 80. Caramba. Na década de 80, aprendendo com meu tio lá e tal. Já até contei essa história aí, o pessoal já conhece um pouquinho. E na década de 90 eu comecei a me interessar. Até 94, pra você ter uma ideia, que foi uma última Copa que teve naquela época, eu não lembro, teve uma Copa, eu tinha uma oficina de eletrônica. Você consertava o quê? Consertava televisão, som. Não. Vim dessa área, cara. Aí depois ficou fraco, lembra, não sei, quer dizer, sua idade e tal, se você lembra dessa época, a mudança de URV para real. Sim. Então, e nessa época começou a ficar muito ruim a parte eletrônica, porque ficou barato os equipamentos, né? Então a turma fazia o quê? Vendia, jogava fora e comprava um novo. Não ia consertar mais. Então foi quando eu comecei a me interessar. Já estava me interessando pela área automotiva, né? Já estava estudando algumas coisas sobre motor, tudo. E em 95, mais ou menos, eu entrei num autopeça, para trabalhar com autopeça. É nada. Eu arrumei um trabalho no autopeça e, graças a Deus, o que a gente sempre fala, né, Charles? Tudo que você faz com carinho, que você busca aprender, você se destaca. Sim. E graças a Deus isso tem acontecido na minha vida. E no autopeça, com 3 meses eu me destaquei. Comecei a vender mais do que todos os vendedores lá. Por quê? Porque eu estudava muito. Já. Pegava os catálogos velhos que ia pro lixo, eu pedia pro patrão, posso levar para mim? Eu ficava até de madrugada estudando código. Então eu sabia todos os códigos das peças. Você vendia toda a parte segmentada de mecânica, principalmente eletrônica, porque você já tava... Na verdade, tudo, né? A parte mecânica que a gente vendia muito naquela época. E assim foi me destacando, né? E em 96, mais ou menos, começou a chegar muito forte a injeção eletrônica no Brasil, lembra? Na década de 90. Então eu comecei a me dedicar muito. O meu patrão me chamou a atenção sobre isso. Ele falou, isso aqui é o futuro. Chegou um jornalzinho da Oficina Brasil com a propaganda de uma escola. E curso de injeção eletrônica, um G6, um G7, coisa antiga. LE Getronic, coisa que tinha na época, né? E eu comecei, com aquele empurrão, aquele incentivo do meu patrão, eu comecei a estudar. E aí não parei mais. Então, em vez de você ir para uma mecânica, você foi estudar porque você vinha da autopeça já. Você só... Então, eu tava... Porque qual que foi a visão dele? Na região não tinha ninguém que mexia com injeção eletrônica, era novidade. Região da Zona Sul, lá onde eu estava. Então, o que ele fez? Ele falou, eu vou montar uma oficina, se você estudar. Ele deu esse conselho para mim e para o sobrinho dele, que era sócio dele na época, só que era novo, tinha quase a minha idade. Ele falou, eu já tô velho, eu não vou estudar isso aí não, mas vocês deveriam se dedicar a isso. Então, eu fui atrás. O sócio dele, ele era tecnólogo já era um cara bem inteligente, então ele me ajudou bastante nesse início. Então a gente se destacou na época na parte de injeção eletrônica, atendia as oficinas que os caras não sabiam fazer, ele comprou equipamentos. Então foi bem legal, cara. Então eu fui me desenvolvendo. E nunca mais parei de estudar. E depois eu entrei na área de câmbio, né?
Que aí flutuou de vez. Aí o câmbio, na verdade, eu comecei logo em seguida, porque assim, quando eu fiz os treinamentos, eu comecei meio que ao contrário, né? Eu comecei estudando injeção eletrônica e tal, só que eu não tinha muito afinco assim com mecânica. Eu não vim da mecânica, né? E o que aconteceu? Chegava uma hora que o problema não estava na injeção eletrônica, estava na mecânica. Então, eu fui obrigado a entrar numa escola e fazer o curso técnico de 2 anos de mecânica. Começar a ter um entendimento Começa também. a ter entendimento, precisa. Não adianta você querer começar de cima, você tem que começar de baixo, ter base, né? Aí eu comecei a estudar tal, e ali foi câmbio mecânico, foi tudo, suspensão. Porque toda escola técnica você começa no câmbio mecânico. Metrologia, teve tudo. Foi muito legal aquele curso. Foi 2 anos de curso técnico. Senai ou Fatec? Ou... Não, esse eu fiz na Escola Argos, que tinha na época, lá na região de Santo Amaro, né? E depois eu fiz outros cursos também, né? Fui especializando. É que se você pega as bases mesmo de Senai, 2000 pra cá, é metrologia, mecânica básica, é desenho técnico, é tudo... E no Senai do Ipiranga eu fiz a especialização em câmbio mecânico. Eu falei, eu já mexia com câmbio mecânico, tinha um certo entendimento, já resolvia os problemas. Só que eu falei, né, cara, eu não gosto de fazer nada se eu não tiver um entendimento da teoria a fundo. Você precisa saber como é que funciona, que eu sempre falo para você consertar. Consertar sem entendimento, você está chutando, é na sorte. Sim, quando você conhece como é que funciona, você arruma, você troca a peça certa, você faz um diagnóstico correto, entendeu? Então eu fui atrás de conhecimento. E lá eu fui indicado pelo professor Rubens, que eu falei, cara, queria estudar sobre câmbio automático. Só que na época o curso lá era muito fraquinho. Aí ele falou, eu conheço um cara que está começando com curso lá em São Caetano. Aí foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Conheci o Carlos Napolitano, que é o mestre aí das transmissões, e comecei a estudar com ele, nunca mais parei. Aí a gente está nessa caminhada aí de transmissão já há muitos anos. Se desenvolvendo. E ele não para, né? Tem que estar sempre estudando. E assim... Pra te falar a verdade, é até bonito de ver o seu empenho. Sim. Desde lá de trás, a chave... É uma chave isso, né? Chave. É uma chave sua de transbordar em relação ao conhecimento, né? Então você estuda, se dedica para ter um resultado. E se você falar assim, passou 40 anos... Estamos em 2024. E o que você faz hoje de novo? Tá estudando de novo. Para aqueles que não sabem, ó, Alexandre fica à noite, madrugada, tudo estudando. Muitas vezes, hein? Estudando porque não sempre, mas você tem um desejo de não só ensinar as pessoas hoje, né? Mas você transbordar conhecimento interno e externo, né? O conhecimento é o que a gente sempre fala, né? Ninguém vai tirar de você. Você tem que se dedicar, estudar bastante, que isso aí ninguém te tira. Então, cara... Na verdade, é uma consistência, né? Consistência. Se a gente tem uma consistência e disciplina de querer algo... E também, se você reparar também, da tecnologia de quando a gente começou para agora, se a gente tivesse ficado parado no tempo, tinha ficado junto. Não concorda? Mas aí eu te faço uma pergunta baseada nisso. Sim. Aí nós estamos falando do Alexandre, né? Porque o Alexandre se desenvolveu e hoje principalmente é o cara da tecnologia, a parte eletrônica da transmissão. O pessoal tem você hoje como uma referência no mercado, né? Certo. Por que todos não fazem isso? Não chega. Então agora é complicado, difícil, né? A pergunta, difícil, complicado. Todos assim, todos podem ter o mesmo acesso, mas nem todos conseguem o mesmo resultado. E detalhe, né? Hoje está muito mais fácil, eu sempre falo. Quando a gente começou, as informações eram travadas, você não tinha um manual, cara. Você queria desmontar uma transmissão, você não tinha um manual. Se o Carlão não arrumasse pra gente, a gente ficava na mão, entendeu? Então, assim, hoje, é o que eu falo, né? A facilidade dos grupos, né? De pedir ajuda, o auxílio. A gente criou um grupo agora há pouco tempo, Família GT. Cara, tá com quase 700 pessoas nesse grupo. A turma conversa o dia inteiro, trocando informação, se ajuda. É muito top. Então, hoje você tem os grupos, cara, que ajuda muito
Então, talvez por isso os caras se acomodam um pouco, viu, Charles? Talvez a resposta seria essa. Você tem acesso rápido, né? Acesso pra rápido. que você vai procurar se você já tem o Alexandre que estudou? Então, porque o cara posta lá, você vê que o cara tá... Eu não consigo deixar o cara sofrendo. Você vê que o cara tá sofrendo, o cara... Só que tem um porém, né? Eu ajudo para aqueles caras que se dedicam um pouco. Chegou no limite dele, tipo, ele foi atrás, ele pesquisou, ele testou... Não conseguiu chegar num diagnóstico e fez uma pergunta, a gente entra com uma pergunta para ele, em cima da pergunta dele. O que você fez? Por exemplo, essa semana eu perguntei um negócio para um cara que estava questionando um negócio num carro. Ele se enrolou, ele não testou, simplesmente você pega o cara na mentira. Então esses caras eu não ajudo. Se o cara correr atrás... Ele testou, mas chegou no limite dele, cara, jamais eu vou deixar o cara sofrer, eu vou tentar ajudar. A gente sabe, você, a gente na verdade, tentar. Quem conhece você mais próximo, sabe, se ligar, você ajuda. Claro que não dá pra atender todo mundo o dia inteiro. E algumas pessoas acabam, até mesmo comigo, né, ficando chateado de uma certa forma, e fala, mas você não atende, não é que você não atende. Comigo acontece a mesma coisa, cara, durante o dia. Se você tivesse sem fazer nada, tudo bem, mas é o dia inteiro buscando informação, estudando, treinando, trabalhando e você fala assim, você fica, não vou falar esgotado, né? Mas você não consegue atender todo mundo. É o que eu falo, ó, eu trabalho, hoje a parte de transmissão, eu não consigo pôr a mão mais. Já tem um tempo que é o Rodolfo que toca a transmissão. Eu fico na parte de programação, desenvolvimento. Cara, é o dia inteiro chegando no módulo. O tempinho que tem, vamos supor, chegou os módulos, eu já fiz todos, o meu tempinho que sobra eu tô fazendo desenvolvimento dos outros projetos que a gente tem. Pode falar a verdade aqui, o pessoal fala assim, ó, tem o bomba no módulo. Toma, Alexandre. Mandando, Então, assim, Então, às vezes eu tô num pepino lá, tô resolvendo, eu faço muito acesso remoto, eu resolvo muita coisa, às vezes eu não tô com carro, mas eu resolvo carro nas oficinas. E aí eu tô num diagnóstico, eu tô num raciocínio ali, aí o cara me liga, pergunta alguma coisa. Cara, eu tenho que parar o raciocínio que eu tô fazendo pra entrar no dele, pra ajudar. Quando eu volto, eu já perdi todo... Algumas vezes dá, dependendo da pessoa. Então. Mas, assim, nem sempre dá pra fazer isso, né? Mas, assim, é o que eu falo, a gente gosta de ajudar, cara, sem problema algum, mas, assim, é o que você fala. Hoje o pessoal fala, o Alexandre não tá atendendo. Não é isso, não é maldade. É porque realmente, cara... É que o muita trabalho coisa, demanda tá alta, entendeu? Então eu espero que a turma compreenda isso, tá? E vem desse desenvolvimento do Ale, o Ale se desenvolveu e se performou dentro da área de programação. Sim. Da área de, até mesmo conserto, vem da área de componente lá atrás, né? Da área da eletrônica. O que te ajuda hoje, 40 anos depois, é a eletrônica, né? Então, cara. Hoje a tecnologia em cima de qualquer módulo. E se a gente pensar assim, vamos falar um pouco da eletrônica, vamos falar primeiro de um diagnóstico, para chegar numa área compartilhada de ter um módulo na sua mão, vamos pensar no diagnóstico do próprio mecânico, né? Como que você acha que transborda hoje na vida do mecânico em relação a chegar precisamente no diagnóstico de falar assim, ó, sem assessoria sua, sem assessoria, Sim. É o módulo. Ele vai depender do grupo. Vai depender muitas das vezes. Ou ele vai falar assim, é o módulo. Ele mesmo, como né? que ele consegue buscar uma certeza hoje de um diagnóstico preciso? Então, falando em outra palavra, né? O que eu sempre aconselho a turma, cara, é que estude um pouquinho de eletrônica. O cara que sai da mecânica, a gente sempre compara assim, não desmerecendo quem tá na mecânica, jamais isso, é um conselho. O cara que sai da eletrônica, da elétrica, ele aprende a mecânica fácil. O cara que sai da mecânica crua, assim, para ele aprender a eletrônica é um pouco mais difícil. Então ele tem que se dedicar mais. Se você se dedicar à eletrônica, você consegue fazer um diagnóstico mais fácil e chegar ao defeito. Igual você falou, é o módulo, a pessoa consegue. Porque a eletrônica vai abrir muito a mente. Quando você compreende a parte eletrônica, você compreende o que é uma corrente elétrica, o que é uma tensão, o que é resistência, formando esses três aí, você consegue definir muitos defeitos. Mas você sabe o caminho que tomar. Né? Você sabe um caminho 100%. É o que eu falo assim, um diagnóstico que eu uso muito, igual a gente fala muito de DQ200, os DSG, né? Cara, eu faço o teste via scanner, eu consigo ver se a hidráulica tem defeito, se tem um vazamento no solenoide. Essa semana passada mesmo, um cara me ligou
Falei, cara, eu tô com uma situação assim, que eu já postei isso daí, já dei até a gente fez vários eventos falando sobre esse diagnóstico, e os caras muitos pegaram, mas não sabem analisar ainda. Que acaba sendo como uma dica, E uma né? Pega dica, é uma dica bolo. muito top. Aí você compara, pega a corrente das eletroválvulas, tudo compara pela corrente elétrica aplicada. Aí o cara falou, meu, a marcha tá em P, a corrente tá X, nesse, e nesse tá alto, tá 1 ampere. Eu não tô entendendo. Eu falei, tá aí o defeito, você já não viu o defeito? O defeito tá nessa solenoide que a corrente tá alta, ela que tá com vazamento. Pode abrir que é certeza que tá lá o defeito. Cara, foi em cima. Certeza. A hora que abriu, tava. Entendeu? Então isso acontece muito, a gente consegue... Mas como que a gente chega nesse diagnóstico? Eu preciso entender um pouquinho de lei de Ohms. Que a turma até brinca bastante, fala... Os caras me apelidou, né? elétrica básica. Os caras brincam, me apelidaram uma vez aí de lei de Ohms, que eu falo muito sobre isso. Cara, isso é importantíssimo. Mas é que é a lei fundamental da elétrica, Fundamental, né? Da elétrica. Não... Se você não sabe como é que funciona, não consegue saber. Por exemplo, injeção eletrônica. O cara pega lá, vai testar uma corrente elétrica de uma bomba, tá lá em cima a corrente. O cara olha e fala, é a bomba. Ele troca a bomba e às vezes é um entupimento para frente, forçando, fazendo que a corrente suba, entendeu? Então tem assim, a pessoa tem que... Às vezes saber o conceito, mesmo que ela não saiba muito, né? Mas ela saber pelo menos a base. A base precisa, é essencial. Vai auxiliar, porque a maior, acho que, dificuldade do nosso mercado hoje em geral é ser assertivo de falar para você que é o módulo. Sim. Eles vão querer ligar para você, talvez, e falar, Alexandre, é o módulo? Já pegou esse defeito? Aí você vai falar assim, ou eu peguei ou vou fazer aqui. Vou te ajudar, acesso remoto para te auxiliar. Mas ele vai precisar de um auxílio seu, né? Sim. Então, eu acho que talvez uma grande gama de dificuldade hoje no mercado é realmente não correr atrás dos conceitos básicos de elétrica que seja, né? Tem que ter. Porque, querendo ou não, no mínimo, os módulos estão cada vez mais difíceis de se entender. E você é prova disso, que você conserta, você arruma, você programa, você desenvolve. Então. E falando nisso, você já começa, igual você falou, a tecnologia começa a complicar um pouco mais. Por quê? Hoje a gente tem processadores super avançados, né, nos módulos, que você depende de uma eletrônica 100%, bateria 100%. O cara tem que aprender a testar uma bateria. Tem muitos defeitos que eu pego lá que o pessoal pula o essencial, que é o quê? Um teste de bateria, cara. Às vezes o problema tá na bateria. Eu pego o BMW, 8HP, Mercedes, DSG. Os áudios sem fim. Você tá andando com o carro, você para o carro, ele joga pro neutro, o carro. Pula pro neutro. Aí o cara olha tudo, testa câmbio, faz tudo, não acha o defeito. Sabe onde tá o problema? Bateria ruim. Só que tá dando partida. Dá partida normal. Aí o cara fala, não, mas a bateria tá boa, a partida tá rápida. O carro tá ligando, né? Mas por que a partida tá rápida? Tecnologia do motor de arranque. Hoje o motor de arranque ele tem redução. Com uma tensão mínima, ele consegue girar o motor de arranque, girar o motor, porque ele tem uma redução. Entendeu? Então, cara, hoje o cara tem que... Aí você tá pegando mais na básica ainda, né? Porque... Mas isso aí é muito voltado ao próprio diagnóstico dos mecânicos em geral, todo mundo, né? Que trabalha em linha de frente. Então, hoje a gente tem que analisar muito. Começa com bateria ali, análise do CCA da bateria, importantíssimo. Primeiro passo que eu faço de teste num veículo é esse. Depois eu vou partir... Eu costumo falar, diagnóstico bem feito, você não abre nem o capô do carro primeiro. Você vai fazer um diagnóstico no carro, primeira coisa é entrevistar o cliente e entender o defeito. Que nem tudo que ele está reclamando é o defeito que você vai perceber no carro. Nem tudo é verdade, né? Não, o cliente é assim, ele anda com o carro todos os dias, ele sentiu alguma coisa no carro, tem o defeito, realmente. Sim. Mas às vezes a gente que não está com o carro no dia a dia, a gente não percebe a reclamação dele. Ele reclamou e a gente vai perceber outra coisa que não tem nada a ver, vai consertar e o problema que ele estava reclamando, a gente não vai sanar. Estou 100% de acordo. Então você tem que fazer o quê? Primeira coisa, entender o cliente, entender o que está acontecendo, andar com o cliente, entender realmente tem um defeito, você entender o problema. E ver o defeito, né? Você vai fazer o quê? Entrar com o scanner, fazer uma análise com o scanner. E depois que você fez uma análise com o scanner que te deu um DTC, deu um DTC X lá de uma solenoide do câmbio. Eu vou abrir o capô e já meter a mão no chicote? Tá errado, não é a hora ainda.
Aí você vai entender o funcionamento daquele, se você não conhece aquele carro, você vai entender o funcionamento daquele carro. Pega o esquema elétrico, analisa a estrutura elétrica do carro, vê os pontos que pode dar mau contato e já vai anotando. Faz uma anotação de diagnóstico. Vai anotando. O primeiro passo, isso aqui pode dar problema de mau contato e gerar essa falha do solenoide. Aí você anota. Vai anotando todo uma descrição do diagnóstico. Aí sim, aí você está apto para ir para o carro e abrir o capô dele. Mas você sabe que a maioria não faz isso, né? Então, é que o pessoal fala assim, pô, ele fala aí, será que ele faz? Eu faço, porque assim, parece ser demorado, mas te encurta o caminho. Você vai quase que em cima do defeito. Você já vai nos pontos básicos de teste. Entendeu? É que todo mundo tá acostumado, pra te falar a verdade. Pegar o carro, colocar o aparelho, ver código de falha e falar assim... E já ir direto. Ah, é o código, é módulo, troca o módulo. Troca o módulo, não é problema, troca a peça. Então esse que é o grande problema. Entendeu? Então assim, essa é uma base que a gente precisa ter. E hoje, falando, igual nós estávamos falando da minha história e tal, em 2008, eu comecei a me interessar por programação. Por quê? Tudo isso que a gente falou de bateria, tudo, começou a sair todos começou os carros a corromper em 2008. módulo, aqueles carros automatizados que dava problema pra caramba. Na verdade, eles começaram meio em 2003, né? Quando começou as Audis, era um J, dar problema uma atrás da outra. Ah, não, sim. Mas o que a gente começou a se interessar mais, assim, de programação foi nos automatizados, começou a corromper muito arquivo. E a gente não sabia naquela época que era arquivo corrompido. Você ficava trocando válvula, às vezes nem tinha para trocar. E não resolvia, e a gente começou a perceber que era um arquivo corrompido. Começou a salvar arquivo de carro bom e foi trocando, aí eu fui me interessando. Foi nessa época que você foi se desenvolver na área de programação? Na área de programação, comecei ali. Aí comecei a comprar uns equipamentinhos, as coisas eram muito fechadas nessa época, não tinha CDP, não tinha nada. Hoje tem não tinha hoje mesmo. Tem um monte de coisa. Então assim, a gente começou a desenvolver... Na verdade, você tinha algumas pessoas que você conhecia dentro de montadoras que tinham acesso em alguns tipos de online. É que o online limita muito a gente, viu? Não, mas é o que tinha. É o que tinha. 2008 é o que tinha. Então a gente era limitado, cara. Naquela época a gente era limitado. Não tinha muito recurso. Então assim, usava o que tinha na época. Tinha até pouco scanner na época. Pouco scanner. Então a gente foi se desenvolvendo. Por que precisou isso? E hoje precisa disso. Hoje praticamente todas as oficinas têm que ter ou terceirizar. Entender ali como é que funciona. Não tem por onde correr. Porque ele vai pegar na oficina dele um problema de módulo, corrompeu, vai ter que trocar um arquivo. Ah, o módulo queimou, hoje queima muito módulo, tem muito módulo. Vai ter que trocar. Então ele vai ter que entrar nessa área. Entendeu? E hoje as ferramentas, por exemplo, que nem o ACDP mesmo, eu acho que facilita de uma certa forma que é tão mais fácil do que você saber um conceito talvez de elétrica. Sim. O elétrico eu acho que é um pouquinho mais complexo ainda do que você trocar um arquivo. Eu falo arquivo do ACDP, né? De você copiar, colar e funcionar. A bancada ajudou muito a gente. Quando a gente fala bancada, são equipamentos dedicados para fazer programação em bancada. Ajudou muito a gente porque, que você falou antes, a gente não tinha equipamento para puxar um arquivo, vou trocar o módulo e colocar nesse daqui. A gente não tinha nessa época. Hoje a gente tem uma CDP que a gente consegue um aparelho muito top que eu uso na oficina. Você puxa o arquivo aqui e joga nesse aqui. Entendeu? Isso daí ajudou muito, você troca. E a simplicidade, e é simples, porque assim, você só precisa entender o básico do processador. Lá no equipamento você vai ter o quê? Como esse equipamento ele é bem completo, você tem os arquivos separados. Backup, que ele grava por completo todo o software do módulo. Ou você pode ter separado, EEPROM, DFlash, PFlash separado. A pessoa precisa entender o mínimo de processador, saber que o processador ele pode ter essas 3 partições. Que ele tem que gravar tudo para ele poder passar um arquivo por completo, senão não funciona. Por quê? Hoje muitos módulos têm imobilizador incluso no módulo. Ele trava com o sistema de imobilizador do carro. Então se ele não passar todos os arquivos por completo, ele não vai funcionar. Então o mínimo é isso, mas é muito simples. O que tá, assim, o pessoal tá tendo bastante trabalho é o que? Tem muitos módulos que você puxa o arquivo aqui e joga para cá. Não funciona. Não funciona direito. Por quê? Porque tá corrompido.
o aparelho ele é fiel. O que ele puxa Puxou aqui, aqui, ele jogou joga pra- aqui. Só que se tiver defeito, ele joga também. Isso daí é do aparelho, Por né? isso que você tem que fazer um banco de dados. Banco de dados depende muito. Depende Aí do carro, já depende do entra um carro. pouco mais a pessoa já precisa entender um pouco mais de programação. Porque ele tem que saber o módulo que ele consegue jogar um outro arquivo, que não é travado. Ele precisa ter um Dá uns relapsos assim. Vamos começar, por exemplo, vai. Vamos falar, por exemplo, vai. Um DQ200. negócio que você ama, Esse você ama, esse né? aí dá muito dinheiro pra gente, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu ver só se eu tenho o adaptador fácil aqui do ACDP. Deixa eu colocar aqui, ó. DQ200 é a mãe, é uma mãe pra gente, né? Aqui 200 é vida. Deixa eu só ver se eu tenho fácil aqui. DL, É esse pronto. mesmo. É esse aqui mesmo. Aqui tem alguns plug. E aí eu vou, se você puder pincelar, só para o pessoal ter ideia, começando pelo DQ200, né? Na caixinha tem 5 modelos de transmissões. Sim. Em relação a... Se a pessoa pega um arquivo, por exemplo, DQ200 hoje, e ela não consegue puxar o arquivo, Não tem o arquivo. liga pro Alexandre. É, Não é por nada não, liga. Porque acontece isso, e muito. eu faço muito arquivo. Porque hoje, assim, a gente consegue fazer para alguns módulos, principalmente essa linha Volkswagen DQ200, 250, por mais que ele seja imobilizado, a gente consegue fazer o arquivo com o chassi do veículo desbloqueado, que o cara vai pôr no carro e vai funcionar perfeitamente sem avaria. Entendeu? Então, hoje facilitou muito. Por que fazer isso? Se não for dessa forma, como que eu ponho um módulo se eu não tenho o arquivo original? Esses daí que são imobilizados. Tem que correr para o online. Vai ter que ter um desbloqueio online, que a montadora, o cara vai entrar com um scanner, com senha e login, que consiga fazer o desbloqueio. Mas tem um porém. Olha o que aconteceu esses dias agora. Caiu para todo mundo. A gente usava muito online de fora. Sim. Token. Porque para a gente comprar uma licença oficial é um absurdo. E aqui no Brasil é até proibido, tá? A lei Ferrari bloqueia isso, não deixa que a gente compre. Aí, para você conseguir, como é que tem que fazer? Você tem que comprar lá fora, na Europa, Estados Unidos não está vendendo mais. Compra anual ou compra por Comprar acesso, lá, né? você tem que usar VPN para poder acessar, ou deixar a máquina numa oficina de um amigo teu lá fora, ligada, e você acessar via FlexHub e fazer, dá para fazer dessa forma. Só que, custa muito caro, é coisa de $15 mil uma máquina por ano. É muito dinheiro, você tem que ter uma demanda muito grande. De uma montadora só é caro. Então, assim, hoje não vale a pena para mim. Não vale a pena porque a gente desenvolveu. Inclusive, eu não posso falar aqui agora porque vai ser... Pode deixar um açúcar, melzinho na boca dos caras? Pode dar um spoiler, né? Mas você fala, a gente criou um negócio top aí que a gente vai lançar lá no evento. Câmbio Automático das Américas, a gente vai lançar lá. 11 e 12 de outubro. 11 e 12 de outubro. Quem não comprou seu ingresso, ainda resta alguns ingressos lá. Pode entrar no meu Instagram, lá tem um link que o cara vai clicar lá e vai comprar com desconto. Que eles deram desconto pra gente que é palestrante e a gente repassa para os nossos parceiros, né? Sim. Então compra com desconto, não perde. Porque vai ser top, hein? Vai ter um pessoal novidade top no lá. ar, novidade no ar. E a gente vai lançar esse software que vai ajudar vocês. É o que eu falo, cara, vai beneficiar aí não só no Brasil, para fora do Brasil. Pode falar a verdade, eu acho que lançando um negócio top demais. Tudo que a gente faz é buscar facilitar a vida do reparador. Do reparador. Né? Não vou ser hipócrita, né? Porque tem gente que fala assim, eu tô fazendo para te ajudar. Eu tô tendo benefício porque eu trabalhei nisso, o projeto é nosso, entendeu? Vou ter o meu benefício, sem dúvida, não sou hipócrita em falar isso. Sim. Mas o melhor beneficiado vai ser o reparador. O reparador, cara. É a solução, né? Porque a gente é criador de soluções. Eu não quero guardar isso para mim. Porque um dia eu vou embora e vai ficar tudo aí e ninguém vai passar. Eu não quero guardar isso, eu quero colocar de uma forma que todos tenham acesso. Entendeu? É isso que eu quero, cara. Nota mil falar isso. Não, é sério. Mas é real, eu não tô falando isso de boca pra fora, não. É de coração. Eu tô contigo porque eu acredito nisso também. Então, quem me conhece sabe que é de coração que a gente sabe fala. Meu pai acredita nisso, o Carlão acredita nisso. Sim. As pessoas... Então a gente vai lançar lá, hein?
compra o ingresso, não falta que vai ser top demais. Aí vocês vão ter a resposta disso. Vai ter resposta. Então, assim, falando disso aqui, a gente tem aqui, o bom do SCDP é isso, cara, que eu gosto dele. Esse negócio de você ficar pegando o módulo e ficar pinando fio, cara, é ruim demais. Fio, aí você inverte um fio, você queima o módulo, queima o aparelho, entendeu? Que eu já vi acontecer isso muito, o pessoal queimar módulo, queimar aparelho. É porque é muito fio, né? Tem módulo que se liga bastante. Tem módulo que é 4, 5 fios, mas a maioria se liga bastante. Então aqui você já tem o conector que vai encaixar bonitinho no módulo, não tem como errar, entendeu? Então para cada um você vai ter o conector. Vai plugar lá, vai ler o módulo, sempre lê o módulo doador, né, que é o doador não, o original. Salva, não perde. Se perder, aí você tá arrumado, aí vai ter que ligar pra gente. Salva o arquivo. Salva o arquivo. Faça um backup legalzinho. Um conselho que eu dou. O pessoal que mexe com programação, tá começando, tem que ter organização. Meu computador, se você olhar, eu organizo as pastas, cara. Tudo organizadinho. Eu tenho a pasta de programadores. Quando eu entro naquela pasta, abre todos os programadores que eu tenho. Eu tô montando, eu tenho um computador, um PC na oficina top que eu montei. Ele é gamer, é um computador bem legal que eu consegui colocar todos os meus programadores lá. O ACDP tá tudo lá. Então eu tenho a pasta lá de arquivos. Arquivo ACDP, arquivo não sei o que, todos os programadores. Tudo separadinho, tudo separado. Então eu salvo como? Esse carro aqui é placa tal, chassi tal. Às vezes eu salvo só pelo chassi mesmo. Mas só para o pessoal entender. Se você tem seja um ACDP ou seja qualquer outro tipo de scanner de outra marca e quer jogar de um para o outro, não funciona. Precisa ver a extensão, precisa ver a extensão o tamanho do arquivo, tá? Isso a gente está trabalhando. Nessa solução que a gente vai lançar algo dessa forma que o cara vai conseguir usar de um no outro. Porque a própria ferramenta vai conseguir trabalhar o arquivo, preparar, ela vai perguntar qual é o aparelho que você está usando. Ah, legal. Aí você fala um ACDP, ele vai colocar na extensão da ACDP. Quando a gente fala extensão praticamente são todos iguais. É .bin, que é o formato que esse arquivo vem, tá? A maioria deles são .bin, mas porém, quando você fala de tamanho de arquivos, você tem alguns aparelhos que ele traz a EEPROM junto com a DFlash. A DFlash na linha DQ200, 250, a DFlash não tem dados, é tudo 00. São 32 KB de zero. 0 para 0 você não grava nada. Você não precisa regravar o DFlash. Não tem necessidade. Você tem que gravar EEPROM, que são 8K. Só que tem aparelho que traz junto, então ele forma como EEPROM 40 KB. Aí você pega um ACDP, outros aparelhos que é 8, você não consegue colocar, porque tem diferença. A hora que você coloca o arquivo, ele fala tamanho errado. Entendeu? Então, você tem que saber trabalhar isso. A flash mesmo. Tem flash que é 1536 KB, tem flash na primeira geração, né? E a maioria dos aparelhos traz por 1504. Aí você tem que saber trabalhar o arquivo. Então, isso daí, para quem faz o treinamento de programação que a gente ensina, ou vai adquirir a ferramenta que a gente está lançando, já vai resolver todos os problemas, cara. Aprende, né? Não, na verdade a ferramenta vai entregar na mão. Se ela faz o treinamento, ela aprende. Ela aprende. Se tem a ferramenta, ela tem a solução. Aprende. Só que se ela tem a ferramenta, encurta a vida dela. Porque assim, ó, eu me dedico à programação, eu trabalho com programação o dia inteiro. Show. Eu estou me dedicando àquilo, é o meu dia. Para quem tem uma oficina, trabalha com câmbio, outras coisas, ele está com muitas coisas ao mesmo tempo. Para ele se dedicar a falar de arquivo, cortar arquivo, emendar arquivo, não vai conseguir fazer. Por isso que a gente está com essa solução. Porque o cara não vai ter tempo de se dedicar. E se ele fizer um bytezinho errado ali, ele mata o módulo. Vai tacar a ferramenta que só usa a ferramenta. Ele quer praticidade, ele quer catar a ferramenta aqui, catar o arquivo e jogar. É isso que ele quer. E a gente pensando nisso, vai lançar a ferramenta para ele fazer. Top. Tá? Mas aqui é top, cara. A gente tem, para a linha Volkswagen, a gente tem todos os conectores. Na verdade, o ACDP, eu falo porque eu uso lá, né? A gente tem conector para tudo. Tudo que eles fazem, eles pensam no conector.
para você ligar para não ter perigo. Né? Facilidade. Então, assim, E falando assim, ó, o pessoal sabe, me conhece, sabe que eu tenho muito equipamento. Não é puxando o peixe para CDP, não, Charles. É o que eu falo, eu não sou um cara que busca estrela, não. Dos equipamentos, falando em equipamento dedicado para câmbio, não existe equipamento mais completo do que a CDP. Em um equipamento só, ele te traz solução que você tem que juntar 3, 4 aparelhos para trazer a solução que esse traz em um só. Ele pegou todos os modelos de transmissão, né? Mas qual foi a sacada do negócio? Você já chegou a contar pra turma como é que o CDP veio e tal? Vai fazer o quê? 4 anos? Eu não sei te dizer direito, mas tem um tempinho já, né? Vai fazer uns 4 anos. A CDP, quando ele veio pro Brasil, que a gente trouxe, né? Eles não tinham todas as soluções. Quando eu comprei o meu primeiro CDP, há muitos anos atrás... Só o básico. Eu comprei, na verdade, o básico com a carga 11, que fazia módulo EGS de BMW Série E. Era o único aparelho. Pra você ter uma ideia, só o pessoal sentir aqui, ó. Eu tenho o AutoX. Para a BMW é o top dos top. Ele não fazia. Começou a fazer depois que esse fez. Você sabe como é que é, né? Não vai entrar nesse detalhe, não. Começou a fazer depois. Eles lançaram, aí foi que eu comprei, ninguém tinha, só eu fazia Série E de BMW, ninguém tinha. Aí eu começava a fazer e tal, aí daqui a pouco começaram a lançar e beleza, murchou, né? Mas assim, ele sempre foi na frente em transmissão. E com a nossa parceria com eles, cara... Ajudou 1000% eles, né? Quantas vezes eu já conversei que a gente tem o suporte direto, a gente conversa direto com a engenharia... Eles já me pediram no suporte, falam assim, o que vocês precisam aí no Brasil, me fala pra gente fazer. Então isso que é legal, cara. Eles fizeram o quê? Power Shift, 9HP, linha GM, foi tudo depois da gente. Quer ver, 9HP, até hoje, nenhum aparelho faz 9HP de Land Rover sem abrir. Só ele. O primeiro que começou com 9HP 48 foi o Flex da Magic Motorsport. Eu tenho ele. Sim. Eu comecei a fazer com ele mó trabalheira, fazer 3 boot lá, porque você faz o boot no processador no pino 3, na perninha 3, mas é muito apertadinho. E no pino 10 e num 6zinho que tem lá no primeiro pino dele. 3 boot que você faz. Beleza, só 3 bootzinhos, mais a ligação. Mas o duro é você acertar a perninha do processador ali. Até eu desenvolver uma mesinha que eu conseguia fazer com a agulhinha, foi difícil. Mas até hoje tem que abrir. E esse módulo é nojento para abrir. Eu vejo um monte de gente abrindo e matando esse módulo. Pra matar em 2 segundos. Né? Porque a placa dele é muito fininha. Se o cara não tiver as manhas para abrir, ele mata o módulo. E o ACDP, quando ele lançou essa carga, ele já lançou a carga linda. Você não precisa abrir 9HP. Land Rover, tá? Pessoal sabendo bem que Land Rover. A linha Jeep, Fiat tem que abrir ainda, tá? Para clonar. O 9HP eu acho que não veio a carga. Mas também mas é igualzinho. É a mesma coisa. Ele vem as plaquinhas. É muito top. E o legal, para aquela, vamos supor, eu vou abrir o módulo. Aquela preocupação, eu tenho que colocar a agulhinha no lugar aqui. Não tem, é só encaixar. Ele já é só encaixar. Você pode encaixar de olho fechado, que o pino vai bater no lugar certo, cara. É muito top. É moleza colocar. Então a gente tá mostrando para vocês verem cada modelo de conector representa um modelo de transmissão com suas adversidades, né? Você pega a linha GM mesmo, ela tem 6T30, 31, 41, que é o 35, 6T70, e é tudo muito parecido. O conector tem tudo, né? Então facilita para... O CDP facilitou a nossa vida, né? Não, facilitou, cara. Para você que vende programação, para você que dá suporte em programação, pra gente que vende a peça já programada com auxílio, fala assim, você acaba tendo um pacote, né? Tem um pacote completo. Tem a solução completa, né? Tem a solução completa, né? Não, aqui sem dúvida, para quem... Qual é a maior dificuldade hoje de programação, mesmo com uma pessoa com a CDP? Se você falar assim, você tem sei lá, 30, 40 módulos aqui. A maior dificuldade hoje se concentra na linha Volkswagen e Audi? DQ200? Ou uma linha GM? Ou uma
Não, na verdade, assim, hoje Volkswagen e Concentração Audi, hoje. você diz assim, não... De magnitude de problema hoje. Ah, que dá mais problema? Ah, Volkswagen e GM, né? Sem Os dúvida. dois, né? Esse aí é campeão, né? Os modos GM vende demais, os Volkswagen é bastante problema. Esse é o campeão de venda, né? E fala um pouco pra gente, assim, só pro pessoal entender, até mesmo dentro do ACDP, que muitas pessoas ligam hoje na loja falando, posso colocar um módulo colorido no modo preto GM, segunda geração na primeira, trocar o arquivo, Sim. colocar na terceira? O que você falaria, assim, pelo menos pro pessoal ter o... A gente já falou algumas vezes sobre isso, já teve live sobre isso, mas só pro pessoal deixar gravado, o pessoal que tem um carro, sei lá, uma Spin 2013 e quer colocar um câmbio de 2015 ou Sim. reverso. O que a gente sempre aconselha, porque módulo que a gente fala primeira geração, solenoide preto, né? Ele é um módulo que tá mais difícil de achar, módulo caro, né? Tá ficando escasso. Tá ficando escasso. E usado, por exemplo, o cara vai colocar usado, a maioria vem com defeito. É difícil pegar um que vai dar bom de primeira. Ele vai dar tranco, o cara vai rodar 300 km, não para o tranco. Faz ajuste, faz tudo. Então, o conselho que a gente fala, sempre dá para o pessoal, tem o modo primeira geração, é um carro primeira geração, passa ele para a segunda. Você pega o kitzinho que a gente fala e passa para a primeira, vai funcionar perfeitamente. Só que tem que passar o kitzinho, né? Módulo, corpo de válvula de segunda geração e a chapa que vai entre câmbio e o corpo. Precisa passar os três. Só que eu não posso pegar o arquivo da primeira geração e gravar, clonar, passar direto. Eu não posso fazer isso, porque a estrutura do módulo é outra. O que eu faço? Eu tenho uma Spin, igual você deu o exemplo da Spin. Primeira geração, porém eu tenho Spin segunda geração, já de fábrica. Eu tenho que pegar esse arquivo de segunda e jogar na primeira. Vai funcionar perfeitamente. Funciona 100%, 100%, certo? vai sair liso o carro. E o chassi? Então, o chassi vai ficar errado. Porém, isso não tem que fazer ainda, né? Porém, o ACDP edita. Não, dá pra editar. Isso dá. Entendeu? O ACDP você vai colocar e vai fazer edição, né? Ou a nossa solução que vai vir aí vai editar também. Essa solução vai ser o bom do ACDP nesse requisito de Chevrolet e GM que você consegue editar o chassi, consegue passar uma geração para outra rapidinho. Né? Isso, você edita o chassi... Você gasta 5 minutos para programar. Nossa, hoje muito rápido. TCM, né? E o que eu falo também, o pessoal tem que tomar cuidado com o equipamento. Existem equipamentos infinitos aí, hoje tá em um monte. Tem que tomar cuidado com qualidade de equipamento. Não é porque é barato que vai ser ruim ou vai funcionar bem. Mesmo com o bem. ACDP pode fazer coisa errada. Dá pra você... Não, depende. A pessoa que tá fazendo, ele tem que saber o que tá fazendo também. Não é pegar, igual eu falei, vai pegar um módulo de primeira geração, passar o arquivo. Ele tem que ter esse conhecimento. Saber o arquivo que tá colocando, de que carro que tá colocando. Porque... Tem que ter esse conhecimento, no mínimo. É que o pessoal não entende que às vezes você tem motorização mesmo de uma Spin, que tem uma 2.4, uma 1.8, fala, motorização diferente, arquivos diferentes. Vai ser diferente. Normalmente o pessoal pega o arquivo, tá escrito só Spin, joga lá e... Não. É igual, por exemplo, falando dos DQ200, voltando. O pessoal tá agora com uns kitzinhos de arquivo coringa, né? Que eles falam, né? Joga em tudo. Não funciona, cara. Um vai bem, o outro não vai. Arquivo tem que ser pro carro, tem que ser exato pro carro. Certo, Você tem que ver o arquivo. Quando eu vou fazer um arquivo, analisar um arquivo, eu peço chassi. Eu tenho a minha plataforma que eu vejo o chassi ideal, que é o correto. Não é que é o ideal, é o correto para aquele PR. PR é o quê? É código de motor, código de câmbio, estrutura do carro, da linha Volkswagen. Então, o motor e o câmbio conversam. Eu tenho potência de motor conversando com o câmbio. Então, se eu não tiver essa conversa... Você tá trocando, vai dar ruim. Eu vou em um arquivo errado, vai dar ruim, o carro vai esticar muita marcha, o carro não vai trocar as últimas marchas, às vezes limita em quinta, não vai para sexta e sétima. A GM é a mesma coisa. GM, o cara coloca direto, chega lá, o carro até que tá andando bem, tá dando uns tranquinhos, mas porém eu tô a 100 por hora e o carro tá marcando que tá a 120. Ou tá ao contrário, tá menos. Aí o cara toma a multa porque o velocímetro não bate. E acontece bastante e não sabe por quê. Então, porque ele pôs um arquivo errado, cara. Então, assim,
A programação, essa parte... Dá um relapso para o pessoal saber aqui em relação aos seus treinamentos, por exemplo, de programação. Porque você separa, né? Módulo, por exemplo, de montagem de DSG. Sim. Só explica para o pessoal como funciona a sua administração em relação à programação hoje, ou até se a pessoa quer saber alguma outra coisa dentro da sua área. Hoje, na verdade, assim, eu não tô, assim, minha grade de curso está bem, assim, pouca. Eu não estou focando em muitos cursos. Mas, porém, eu estou focando em treinamentos que não tem no mercado. É o que eu sempre falo, não é que eu não quero fazer a mesma coisa que o pessoal está fazendo, é que eu acho que já tem bastante. Eu quero fazer coisas, trazer benefício para a turma, coisas que não tem. Por exemplo, eu me dediquei muito à programação. Nós tivemos agora, o mês passado, o curso de programação voltado para TCM. Onde você acha isso? Não existe. Então a gente pegou uma gama grande de TCM, foram 2 dias falando só de TCM, soluções para TCM, e abriu muito a mente da turma. É bom que você usa a sua expertise de programação, então, você tem seus códigos de falha, já tem banco de dados. Tem banco de dados. Você consegue passar mastigado, para te falar a verdade. Então né? A ideia é essa. A gente continua com o treinamento de DSG presencial, que esse é um treinamento que o pessoal gosta muito. Coringa e não vai acabar tão cedo, né? Não. E assim, a gente tem o treinamento inclusive vai ter esse mês, de programação avançada em BMW, onde a gente pega o básico de BMW até o avançado. A gente fala não só de modo de câmbio, né? A gente vai falar de FEM, de módulo DME, vai falar de tudo, painel, troca de painel, como acertar uma manipulação. Isso tudo presencial. Esse vai ser presencial. Fazer chave, como fazer chave, gerar uma chave do zero, cópia, porque tem diferenças. Então a gente vai ter o treinamento agora 20 e 21 de setembro. É bom porque aqueles que não conhecem o Ali, a grande maioria conhece, né? Mas saber que ele está na área de transmissão automática e em todas as áreas de programação do próprio carro, Sim. né? Seja de qualquer montadora, né? Hoje talvez algumas tenham uma dificuldade maior. Hoje eu foco, assim, em programação geral. A gente trabalha com várias programações, mas eu me dedico a algumas marcas na especialidade, entendeu? Por exemplo, BMW é uma das minhas especialidades. Eu gosto muito de mexer. Então, por exemplo, eu falo assim, eu faço chave. Eu não sou chaveiro, eu não faço chave no geral. Eu faço de algumas linhas. BMW, qualquer série a gente faz, Land Rover e Porsche. É a linha que eu gosto de fazer chave. Eu não faço das outras. E tem equipamento para isso? Eu tenho equipamento para tudo, praticamente. Dá para me fazer de uma Renegade, eu tenho equipamento. Só que assim, eu não foco. Por quê? Eu não sou chaveiro, eu não vou conseguir brigar com o chaveiro com preço. Então a minha ideia não é brigar com outro profissional. A minha ideia é vender a minha especialidade. Eu me especializei nessa área, então eu faço chave dessas aí, né? Igual a programação geral eu faço. O cara chegar com o módulo de injeção para programar, eu programo. Vamos casar esse kit, eu caso, não tem problema. E detalhe, eu não foquei muito em carro nacional. É mais os importados. Então o cara às vezes leva um kit de golzinho para mim casar, sem brincadeira, cara. Aí eu me perco. Eu tenho que dar uma olhada, analisada, porque eu tô focado muito nos importados e muda algumas coisas, entendeu? Não que o outro seja mais difícil ou mais fácil, é a mesma coisa, mas eu não me dediquei à vivência, então não chega muito para mim. É mais assim, você tem como parece até engraçado. Clonar? Né? Parece engraçado. Eu sempre falo pra turma, não foco nessa área, entendeu? Então, só para reforçar aqui, o pessoal que ainda dá tempo, quiser fazer o curso de BMW, programação avançada em BMW, 20 e 21 desse mês, setembro, ainda tem algumas vagas. Chama a gente aí que faz o seu cadastro, você não vai se arrepender. Qual é o Instagram de vocês? AGT Transmissão Automática, ou pode chamar também direto no contato, que é 11 940 13 3566, é o contato da AGT. Chama, faz teu cadastro lá, sua inscrição, que você não vai se arrepender, hein? Se não gostar do curso, eu devolvo o dinheiro e pago ainda a sua passagem de vir de longe. Vixe, essa aqui ficou top, mano. Você tá maluco, Não, não tem como não gostar, porque o curso é top. A gente se dedica, né? Sim. É o que eu falo. Eu nunca vou passar um treinamento que eu não estudei antes, que não é a minha vivência. Eu não vou fazer um treinamento aqui de, sei lá, qualquer outro assunto que não é a minha área, que eu tô só dando uma pincelada, eu não tenho conhecimento. Eu não vou fazer um treinamento assim. Eu vou fazer da minha área, que eu tenho conhecimento, eu já estou na lida aí há muito tempo.
Então a gente tem conteúdo para passar. Só tá entendeu? dando presencial ou só tá dando online também? Esse, por enquanto, só presencial. Futuramente a gente está focando muito nos online. Online, inclusive, tá para sair alguma coisa nova aí, que a gente já tem o treinamento da SG online, Sim. que são os 3 câmbios, né? PowerShift, DQ200, 250, e vem programação junto nesse curso. Vem bastante coisa falando sobre Os 3 clone modelos de módulo. módulos. A gente fala vários, viu? Não só esse, fala de GM, fala de PowerShift no curso. É bem legal, abre bem a mente do Pra pessoal. falar a verdade, a pessoa que pega a essência de uma programação de um módulo acaba repartilhando para os próximos, Sim, né? Só entender porque o conceito básico. o conceito é o né? mesmo, tá? O conceito é o mesmo. Quando você pega a linha BMW, existe, que a gente fala, puxar o arquivo de um e jogar para o outro, né? Que é o famoso clone, né? Só que na linhagem BMW, Mercedes, tem uma outra forma de você fazer que a gente faz por renew também. Ah, perdi o arquivo, não tem um arquivo original, o módulo velho sumiu, queimou. Então você tem a possibilidade de fazer o renew, virginizar ela. Entendeu? Isso a gente explica bem no E o treinamento. ACDP faz, viu? Faz. Não tem o que ele não faça. Tá? Então, assim, você consegue fazer e reativar para outro carro que você vai colocar. Entendeu? Então, assim, tem as possibilidades de você fazer cada módulo. Então, isso a gente passa no treinamento, a solução, como fazer, entendeu? Depois de ter feito, qual é o procedimento que eu tenho que fazer agora para liberar no É carro. da hora, é legal porque todo mecânico que quer desenvolver um pouquinho a mais, principalmente na área de programação, consegue ter acessibilidade a você, né? Fez o treinamento, consegue ter acesso e acaba Sim. facilitando a vida E dele, todo né? treinamento nosso, a gente tem grupos. Que assim, o que eu costumo falar? Hoje, para você ter uma ideia, qual a minha tática que eu uso hoje? Que assim, eu venho em treinamento, é que se a gente for contar a minha história, é longa, né? Eu venho de treinamento desde os meus 17 anos. Eu comecei treinamento lá no Senai. Eu cheguei a dar treinamento no Senai. Então eu passei por vários lugares tal. Então a gente pegou alguns métodos e eu vejo hoje. Eu consigo enxergar quando eu estou dando um treinamento, eu vou falando, explicando e vou olhando todo mundo. Pelo olhar da pessoa eu consigo enxergar se ela está entendendo ou não. Você fica aquela interrogação Fica de aquela dúvida, interrogação. né? Aí eu olho assim, eu falo, você não entendeu, né? Aí o cara balança a cabeça. É o que eu falo, o pessoal vai no treinamento, não pode ter vergonha. Não entendeu, tem que perguntar. Porque você está pagando, você tem que sair com a solução ali. Se tiver vergonha, aprender, né? tem que aprender. Tem que Você vai aprender. sair sem saber, vai falar mal do treinamento, tem que aprender. Então, assim, a gente tem essa facilidade de enxergar. O que eu faço? Eu costumo mudar o método. Eu explico de um jeito, o cara não Depende entendeu. pra quem você Todo tá mundo reformulado, entendeu, né? mas aquele cara em específico não entendeu. O que eu faço? Eu começo a perguntar Saber por para que ele não ele, entendeu. saber. Eu começo a entender melhor qual que é a área mais forte dele. Eu tenho até um exemplo que eu estava dando um curso lá em Ribeirão Preto. E eu estava dando um curso de corpo de válvula. E no meio desses alunos tinha um engenheiro eletrônico lá, fazendo o curso porque ele tinha oficina e ele queria aprender sobre câmbio. E eu comecei a falar de fluxo hidráulico, a força brigando contra a área, aquele... Cara, todo mundo entendeu, disse que entendeu, acreditei, porque eu faço algumas perguntas e vejo se a pessoa entendeu mesmo. E ele não entendeu. No olhar dele eu percebi que ele não entendeu. Aí eu falei, você não entendeu, né, essa dinâmica aqui da válvula, como é que ela desloca e tal. Ele falou, cara, eu não consegui compreender. Eu falei, você falou que é engenheiro eletrônico, né? Ele falou, sim. Eu falei, eu vou falar na tua língua, você vai entender. Eu falei, você entende de relé, né? Aí ele falou assim, sim, claro. 30, 87, 15 e tal. Aí eu comecei a falar, ó, aqui no pé da válvula é como se fosse o 30, aqui o 87 é a saída. Eu comecei a dar exemplo para ele. Falei, ora, o 85 vai ser o aterramento, 86 é o positivo de armar o relé. Como é que a válvula abre? Quando vinha o comando aqui ó, na cabeça da válvula, como se fosse 86, deslocando a válvula, fazendo que o 30, que é do relé aqui, ó, que está em espera a pressão, vai passar para 87, que é a saída que vai para o pacote. Eu falei, puta, que explicação, cara. Agora eu entendi. É que você entrou na área de conforto dele, né? Meu, é da hora. É Você legal dá que uns fica fácil de exemplos. assimilar, Fica, né? então. Vários exemplos, cara. Às vezes eu tava dando curso de programação em BMW, você vê que o pessoal vem com aquela vontade de aprender, mas você vê que tá difícil. Aí eu começo a olhar, assim, eu vejo, aí eu começo a dar uns exemplos, você vê o sorriso na pessoa, isso é gratificante. Você começa a olhar, o cara balançando a cabeça, puta, agora eu entendi. Ele falando com ele mesmo.
É pra te falar a verdade aqui, mais do que o treinamento é o que ela vai realmente usar. Que ela vai Ela usar. vai precisar. Então, Não adianta você encher, colocar um monte de palavra difícil, falar um monte de coisa que você fala assim, foi rico o treinamento. O cara saiu sem conteúdo. Não adianta, você tem que fazer o cara entender. Eu prefiro pegar, assim, gastar tempo na base, estruturar o cara no primeiro início ali do curso, para ele pegar uma base, igualar todo mundo tem que estar igual. Aí depois, perdi um tempo ali. Às vezes, porque a gente calcula tudo o curso, né? Falou, isso aqui, eu preciso gastar 1 hora para falar isso daqui, porque senão, se a gente não cronometrar o curso, não dá tempo, você acaba atropelando. Então a gente cronometra tudo. E às vezes você passa um pouco daquela etapa que era 1 hora, você fala 2. Mas depois compensa, porque os caras já entenderam a base. Já consegue. Aí, aonde você ia falar 1 hora, você fala em meia hora, os caras já entenderam. Fica mais fácil dele performar, né? Performar. Resolver. Cara, é o dia a dia. O que a gente fala nada é melhor do que a prática, né? Que eu falo, a prática leva à perfeição. É o tempo que vai te ajudar. Top. Top. Então, Ale, pra gente fechar aqui, eu vou te fazer... Tem uma pergunta pra te fazer, mas eu vou te fazer um quiz rapidinho só pra ver o que você fala de transmissão, mas eu acredito que vai cair nessa abençoada daqui 200. Certo. Se eu te falar modelos de módulos como problema, vamos falar assim, em relação a qual é melhor e qual é pior. Se nós pensássemos num Fusca e numa Ferrari, vamos pensar em módulos de transmissão. Você pensar em qual que é melhor, fácil, diagnóstico e problema. Então, bom e ruim. Nossa. Se você pensar em bom e ruim, eu vou te dar um exemplo. Ford e Volvo. O que você opinaria entre um Power Shift da Ford e da Volvo? Olha, cara, em matéria de diagnóstico, para mim é tudo igual. Por quê? Lembra que eu falei no início? Como você faz um diagnóstico? Existe marca que vai ser mais difícil, mais fácil de diagnosticar? Não. É a mesma coisa. Existe falta de conhecimento naquela marca. Se você não conhece a marca, estuda primeiro o que você está mexendo para você fazer um diagnóstico. Eu posso ser bom em Power Shift, porque eu estudei bastante, mas uma Volvo 6DC T450, se eu não estudei bem a fundo, eu vou achar que é o pior carro do mundo. Vai acabar sendo difícil. Vai ser difícil. Então, se você pensar num cenário desse, vai a pergunta para ti. Se você pensar que você quer deixar uma mensagem para as pessoas que estão te ouvindo aqui, não sei quantas pessoas vão ver a gente, uma mensagem que como se fosse um outdoor que representasse o Alexandre hoje e deixasse para todo mundo. Que mensagem você deixaria no outdoor, assim, para a turma ver dentro do cenário do que você vive, né? Sim. A mensagem que eu deixo, que eu sempre falo, pessoal, estude bastante todos os dias. Um detalhe, tá? Só para ver se você está acompanhando a tecnologia. Se você não aprender algo novo todos os dias, você está ficando para trás. Então aprenda algo novo todos os dias. Aí você está completo. Essa mensagem de ouro. Tá certo? E dentro disso a gente vai trazer uma lembrancinha pro Ale, né? Opa. Claro que não podia deixar faltar. Eu vou pedir para ele mostrar para a câmera e ler aí. Com gratidão, celebramos nossa parceria e a troca de conhecimentos que nos impulsionam para o futuro. Tá dentro do que você falou. Top demais. Alezinha, se você quiser deixar uma mensagem aí para os abençoados que estão ouvindo a gente, mensagem, sei lá, que tá no seu coração falar, pra gente fechar aqui hoje, que mensagem você quer deixar pra turma? Olha, o que eu sempre falo, pessoal, faça o bem, não meça a quem, entendeu? Não importa que a pessoa... Porque hoje nessa área nossa tem muito disso, né? Ah, o cara é meu concorrente, não sei o quê, quer esconder as coisas. Cara, mérito seu, você correu atrás, beleza. Mas tenta passar alguma coisa, não guarde só para você, é o que eu faço. Se eu guardar tudo para mim, é o que eu falei no início. Uma hora eu vou embora, vai ficar aí tudo, não vou passar as informações, então não adianta. Eu não vou ser lembrado. Então é melhor você ser lembrado, entendeu? Então passe adiante o que você sabe, sem problema algum. Existem algumas restrições? Sim, nem tudo você vai jogar para frente, jogar em grupo. A gente fala isso daí, tem coisas que você tem que guardar segurar, um pouquinho. Mas não é segurar assim ao ponto de falar, não, é só eu que vou saber. Por exemplo, a gente deu um treinamento
que foi um treinamento fechado de programação avançada que eu ensinava a fazer o imobilizador das placas. Esse treinamento foi o único. Provavelmente não teremos mais. O que eu fiz com a turma? Foi uma turma de 25 pessoas fechada. Eu falei, cara, vocês foram premiados. Guardem com carinho, não passe adiante. Se alguém te pedir o material, porque eu quero aprender a fazer. Pessoal, isso daí vocês não sabem o trabalho que deu, o estudo que é para fazer isso daqui. Pega o arquivo, faz de graça para a turma, é teu amigo, faz para ele. Entendeu? Mas assim, isso é uma coisa que se passar adiante, prejudica muito, polui, porque você sabe como é que é o brasileiro. Começa a fazer por R$50 aí e começa a avacalhar tudo. Então assim, o que eu falo, isso daí é uma informação, beleza, mas não que você vai não passar adiante e fazer um benefício para uma pessoa. Critérios, né? Critérios, só isso, entendeu? Então assim, faça o bem e não meça quem, que você vai se dar bem. E a gente vai fechando aqui mais um episódio. Agradeço a vocês que estão assistindo a gente. Toca o sininho aí do lado, inscreva no canal, compartilha. E, Alexandre, obrigado de coração de estar presente aqui com a gente, convite, viu? Valeu, parceria top, hein? Nos vemos no próximo. Valeu, pessoal. Até o próximo.